Meu nome é Helena e passei os últimos 35 anos da minha vida trabalhando como secretária na Costa e Filhos, uma empresa familiar que significa mais para mim do que apenas um emprego. Comecei logo depois do ensino médio, ansiosa e nervosa, mas ao longo das décadas, este lugar se tornou meu segundo lar. O Sr. Costa, o fundador e meu chefe de longa data, me tratava como família. Ele confiava em mim para tudo, desde gerenciar sua agenda até guardar os segredos da empresa. Eu não era apenas uma funcionária, eu fazia parte da estrutura familiar. Mas tudo mudou no dia em que sua filha, Vitória, assumiu o controle. Vitória não era como o pai. Onde ele era gentil e estável, ela era fria e impaciente. No início, ela mantinha uma fachada educada sempre que me via, mas a portas fechadas, sua atitude era diferente. Ela desconsiderava minha experiência e menosprezava a equipe. Eu sentia a tensão crescer a cada dia, como uma tempestade se formando no horizonte. Tinha um pressentimento ruim de que meus anos de lealdade estavam prestes a não significar nada. E eu estava certa. Depois que Vitória assumiu, a atmosfera na Costa e Filhos mudou como a maré, lenta e implacável. Ela começou a fazer mudanças sem consultar ninguém, especialmente eu. O escritório que ajudei a administrar sem problemas por décadas, de repente parecia um campo de batalha. Vitória começou a microgerenciar, questionando constantemente minhas decisões e minando minha autoridade com os funcionários mais jovens. Ela me chamava em seu escritório, sentada atrás daquela mesa de mogno polido como uma rainha, e me dava sermões sobre práticas de escritório modernas que ela mesma mal entendia. Uma tarde, encontrei um bilhete debaixo da minha porta, breve, seco e arrepiante. Sua posição não é mais necessária. Por favor, recolha suas coisas até sexta-feira. Foi isso, sem aviso, sem discussão, apenas uma demissão fria após 35 anos de dedicação. Eu fiquei atordoada. Como alguém que não tinha conquistado metade da minha experiência e lealdade poderia simplesmente me apagar com uma assinatura em uma carta de demissão? Arrumei minha mesa lentamente, cada item despertando uma memória. A velha caneca de café que o Sr. Costa me deu no meu primeiro ano, os bilhetes de agradecimento manuscritos de clientes, as fotos de eventos da empresa onde eu era como mãe para todos. Mas por baixo da tristeza, outra coisa começou a crescer, uma brasa de determinação. Eu sabia que não se tratava apenas de perder um emprego, era sobre respeito, dignidade e provar que eu era mais do que apenas uma secretária. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o aviso de despejo que Vitória havia incluído em meu pacote de demissão. Parecia um tapa na cara. Mas, com o passar das horas, comecei a perceber algo. Enquanto Vitória me via como obsoleta, eu havia construído silenciosamente uma rede de segurança para mim. Ao longo dos anos, investi sabiamente em imóveis, pequenas propriedades que geravam renda passiva, sem interromper meu trabalho na empresa. Ninguém sabia disso porque eu nunca precisei me gabar, mas agora essa rede de segurança de repente se tornou minha salvação. Peguei o telefone e disquei o número que guardei por anos, meu consultor financeiro. Era hora de assumir o controle. Eu não ia deixar a arrogância e a crueldade de Vitória definirem meu futuro. Se ela achava que podia me empurrar para fora e sair impune, estava muito enganada. Mal sabia ela, a mulher que acabaram de demitir estava prestes a se tornar sua maior concorrente. E não de uma forma mesquinha, mas assumindo a propriedade da própria empresa que ela tentou reivindicar como sua. As semanas seguintes pareceram um turbilhão. Eu não era mais apenas Helena, a secretária leal. Começaram a me chamar de a compradora, a mulher com um plano, e sim, às vezes até de a ameaça. Mas eu não me importava. Eu sabia o que estava enfrentando. Vitória não era apenas a filha do meu ex-chefe. Ela era a personificação de tudo que tornava aquela empresa um lugar tóxico para se trabalhar ultimamente. Privilegiada, implacável e perigosamente confiante. Cada reunião com minha equipe jurídica era intensa. Investigamos profundamente os registros financeiros da empresa, encontramos falhas em sua gestão e preparamos um caso sólido para os acionistas. Aprendi ao longo dos anos que conhecimento era poder e estava me armando com cada pedaço dele. Enquanto isso, minha equipe de segurança particular garantia que eu estivesse segura, pois algumas das táticas mais desesperadas de Vitória começaram a ficar perigosas.
Ameaças anônimas, tentativas de me desacreditar, até mesmo uma invasão inesperada em uma das minhas propriedades de aluguel. Mas eu me recusei a recuar. No escritório, sussurros começaram a se espalhar. Funcionários que antes me evitavam começaram a aparecer com histórias de como Vitória os havia intimidado e menosprezado. Pessoas que eu ajudei ao longo dos anos agora me viam sob uma nova luz, como alguém que finalmente havia assumido o controle. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de apoio e ofertas de ajuda. Era um exército silencioso se levantando atrás de mim. Vitória, sentindo seu controle escapar, convocou uma reunião de emergência do conselho. Eu fui convidada, é claro, mas isso não me impediu de observar atentamente. Sua fachada ruiu enquanto ela tentava defender sua liderança, mas as evidências eram esmagadoras. Os acionistas começaram a questionar suas decisões e alguns, silenciosamente, começaram a ficar do meu lado, vendo o potencial para um novo começo. O ponto de virada veio quando o maior acionista, um homem que admirava meu pai e respeitava meus anos de dedicação, endossou publicamente minha proposta para comprar a empresa. Esse endosso enviou ondas de choque pela sala. O sorriso confiante de Vitória vacilou. Ficou claro que a maré estava virando. Sentei-me em meu escritório em casa, cercada por pilhas de papelada e e-mails brilhantes. Apesar do estresse, senti uma sensação de calma. Isso não era mais apenas sobre negócios, era sobre recuperar minha dignidade, provar meu valor e mostrar que a verdadeira lealdade e o trabalho duro nunca poderiam ser apagados. Eu estava mais perto do que nunca de virar o jogo e nada iria me parar. No dia em que a votação dos acionistas foi anunciada, mal dormi. Cada telefonema, cada e-mail parecia uma contagem regressiva para um veredito que mudaria tudo. Eu continuei revivendo o momento em que fui demitida, quão fria e desdenhosa Vitória tinha sido. E essa memória alimentou minha determinação. Não se tratava apenas de vingança, era sobre justiça, sobre me defender e defender todos que foram silenciados por sua arrogância. Quando cheguei à sala do conselho naquela manhã, a atmosfera era elétrica. Rostos que eu conhecia há décadas me olhavam de forma diferente, alguns com surpresa, outros com respeito e alguns com esperança cautelosa. O presidente deu início à reunião e, um por um, os acionistas expressaram suas opiniões. Falaram do declínio recente da empresa sob a liderança de Vitória e da necessidade de uma orientação estável e experiente. Vitória tentou se defender, mas seus argumentos pareciam vazios. Sua confiança habitual foi substituída por frustração. Ela começou um discurso inflamado sobre lealdade e tradição, mas a sala não estava mais ouvindo. Quando a votação finalmente aconteceu, o resultado foi unânime. A empresa era minha. Uma onda de emoções me atingiu, alívio, vindicação, até um toque de tristeza. Pensei nos anos que passei naquele escritório, as noites longas, os sacrifícios e como fui descartada sem pensar duas vezes. Agora eu tinha a chance de construir algo melhor, criar um local de trabalho onde o respeito não fosse apenas uma palavra, mas uma prática. Vitória saiu da sala, derrotada e em silêncio. Eu sabia que ela tentaria lutar legalmente, mas eu estava preparada para essa batalha também. Enquanto estava diante do conselho, fiz uma promessa de honrar o legado do meu pai, de apoiar os funcionários que estiveram ao meu lado e de guiar a empresa para um futuro construído sobre confiança e integridade. Aquele dia não foi apenas uma vitória nos negócios, foi um trunfo da dignidade, da perseverança e da crença inabalável de que, às vezes, as vozes mais silenciosas carregam a força mais alta. Após a votação, as coisas começaram a mudar rapidamente. Assumi meu novo papel como proprietária e CEO da empresa, um título que nunca imaginei que teria. A primeira ordem do dia foi me reunir com os chefes de departamento e funcionários, muitos dos quais foram leais a mim durante meus anos como secretária. Deixei claro desde o início, esta empresa seria diferente. Respeito, justiça e transparência estariam no centro de cada decisão. Não se tratava mais apenas de administrar um negócio lucrativo. Era sobre reconstruir uma família que Vitória tentou separar. A notícia se espalhou rápido. Os funcionários responderam com energia e dedicação renovadas. Comecei a ver a cultura da empresa se transformar de um lugar cheio de tensão e medo para um onde as pessoas se sentiam valorizadas e ouvidas. Claro, Vitória não desapareceu silenciosamente.
Ela lançou uma série de contestações legais tentando minar minha propriedade. Mas, graças ao conselho jurídico sólido que eu havia garantido e ao forte apoio dos acionistas, suas tentativas foram sistematicamente derrotadas. Cada revés apenas fortalecia minha determinação. Um dia, durante uma reunião com a equipe jurídica, percebi o quão longe eu havia chegado. De uma secretária demitida sem pensar duas vezes, a uma mulher que comandava respeito e autoridade na sala de reuniões. A jornada não foi apenas sobre sucesso nos negócios, foi sobre recuperar minha dignidade e provar que lealdade, experiência e força silenciosa poderiam ofuscar a arrogância e o privilégio. Em tudo isso, nunca perdi de vista o motivo pelo qual lutei tanto: honrar meus anos de dedicação e a confiança do meu pai. Minha história não era mais apenas minha, era uma mensagem para qualquer um que acreditasse não ter poder, que às vezes as vitórias mais profundas vêm dos lugares mais inesperados. Uma das minhas primeiras iniciativas foi implementar políticas mais justas. Introduzi horários de trabalho mais flexíveis, melhores benefícios e canais claros para relatar queixas. Os funcionários que antes se sentiam invisíveis agora tinham uma voz. Ao mesmo tempo, eu sabia que tinha que lidar com a presença persistente de Vitória. Ela não cairia sem lutar. Contratou advogados de renome, espalhou rumores para desestabilizar minha liderança e até tentou reconquistar alguns acionistas. Mas eu permaneci focada, deixando minhas ações falarem mais alto que suas palavras. Nos bastidores, investi discretamente em marketing e desenvolvimento de produtos, impulsionando a empresa para novos mercados e modernizando nossa marca. Não foi fácil, houve contratempos e momentos em que duvidei se conseguiria carregar o peso sozinha. Mas toda vez que a dúvida surgia, eu pensava no dia em que fui demitida injustamente e no quão longe eu havia chegado desde então. Lenta, mas seguramente, a empresa começou a se recuperar. Os lucros aumentaram, a satisfação do cliente melhorou e os membros do conselho que antes hesitavam, agora elogiavam minha liderança. Mas a vitória mais doce não estava nos números, estava em ver os funcionários sorrirem novamente, sabendo que trabalhavam em um lugar que os valorizava. A jornada foi um testemunho da resiliência, de se levantar quando outros tentam te derrubar. Após meses de progresso constante, chegou o dia em que Vitória finalmente percebeu que havia perdido. Suas tentativas de recuperar o controle falharam e até mesmo seus aliados mais leais começaram a se distanciar dela. Uma tarde, recebi uma ligação de seu advogado solicitando uma reunião para discutir um acordo. Vitória queria reduzir suas perdas e se afastar discretamente. Eu concordei, mas com uma condição. Ela reconheceria publicamente o dano que suas ações causaram, não apenas a mim, mas a toda a empresa e seus funcionários. A reunião foi tensa. Vitória era puro orgulho e desafio no início, mas à medida que eu apresentava os fatos, os documentos legais, os testemunhos da equipe, a prova de sua má gestão, sua confiança desmoronou lentamente. No final, ela concordou relutantemente. Quando a notícia se tornou pública, muitos ficaram chocados. A filha arrogante que demitiu a secretária leal agora estava se afastando em desgraça. Mas o que mais importava era a mensagem que isso enviava: que lealdade, trabalho duro e integridade não podem ser descartados ou ignorados sem consequências. De pé no meu escritório, olhando para a empresa que ajudei a salvar, senti uma profunda satisfação. Esta não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma vitória para todos que já foram subestimados ou maltratados. Espero que minha história lembre a você que não importa o quão injusta a vida possa parecer, sempre há uma maneira de recuperar seu poder. Às vezes, as vozes mais silenciosas têm o maior impacto. Você só precisa acreditar em si mesmo e continuar lutando. Se gostou do vídeo, já deixa o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.